Isaías 42, versos 23 e 24 e 25. A quem nos assiste, a quem nos ouve pelas programações das emissoras que transmitem a programação da Igreja Catedral Evangélica, é um prazer muito grande poder chegar na sua casa, no teu trabalho, ou onde você estiver agora. Eu sei que algumas pessoas estão nos assistindo e ouvindo pela programação da televisão, outros, nem tanto, estão nos ouvindo pela programação da rádio. Que o Senhor possa abençoar grandiosamente nesse horário que você está nos acompanhando, muitos pela madrugada, alguns até mesmo nas estradas. Que o Senhor conforte o teu coração, que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre tua vida, sobre teu lar. Convido você também que nos assiste, nos ouve, a procurar uma igreja catedral evangélica mais próxima à tua casa, e você pode acessar, de repente pela rádio ou pela televisão, pode passar o endereço, e se você puder anotar, melhor ainda. Mas se porventura você não conseguiu visualizar ou ouvir, acesse o nosso portal www.catedralevangelica.com.br, e ali você digitar o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, e ver se é uma igreja mais próxima a você. Se não há nenhum problema. Procure uma igreja que pregue Jesus, que fale verdadeiramente do amor de Jesus, e não importa a denominação, desde que Jesus reine nesse local. Isaías 42, versos 23 ao 25 diz: quem entre vós ouvirá isso? Isaías, me perdoe, 42, 23, né? Eu falei 43? Não? Estou certo, né? Isaías 42, 23. Quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? Quem entregou Jacó como despojo a Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e cuja lei não queriam obedecer? Então o Senhor derramou sobre Israel a fúria da sua ira e a violência da guerra. Ateou-lhes fogo ao redor, mas eles não perceberam. Também os queimou, mas eles não deram atenção a isso. Até aqui, por enquanto, Senhor, fala com a tua igreja, com o teu povo, que essa palavra venha ao encontro de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, para que possamos ouvir, pregar e anunciar o teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Daqui por diante, diz. O tema da mensagem é: quem presta atenção e ouvirá daqui por diante. Daqui por diante. Observem que Deus fala daqui por diante. Quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? Irmãos, todos nós ouvimos nesses últimos tempos que parece que nós brasileiros estamos adormecidos, anestesiados. Tudo que está ocorrendo à nossa volta. Parece que tudo, em todo sentido, parece que nós estamos anestesiados de tudo que ocorre em nossa volta. O mundo parece que pirou. Havia uma música antiga na década, acho que de 70, início de 80, acho que até a década de 70, acho que dizia assim: está todo mundo muito louco, loba, está todo mundo louco. Parece que parece que as pessoas estão enlouquecidas, elas estão vivendo de uma forma dissoluta, com raiva, com ódio, não leva mais nada a sério, não tem mais compromisso, não tem mais fidelidade, está tudo bagunçado, está todo mundo meio, não sei, a cabeça nossa parece que a gente está adormecido, parece que alguém deu um murro em nós, ou deu uma anestesia geral e a gente está, porque tudo parece que está à nossa volta é normal. Observem vocês que o mundo está um barril de pólvora. Né? Essa semana que passou, que o presidente norte-coreano, ele no dia do aniversário da independência dos Estados Unidos, é uma afronta. Para quem entende de história e de guerra, sabe que o que ele fez é uma afronta. No dia do aniversário da independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho, ele vai lá e faz um teste nuclear, ou ali dizendo, se eu apertar esse botão aqui,
nós temos míssil suficiente para atingir a costa de vocês, para atingir o território americano. Então, observem que a qualquer momento nós estamos aqui discutindo, conversando, pode ter uma guerra explodindo a qualquer instante. Nós estamos aí à mercê de homens que não se entendem entre si. Essa semana também houve lá na Alemanha o G20, a reunião dos 20 países mais poderosos economicamente do planeta Terra. E entre eles o Brasil. E os representantes que lá estavam, principalmente a nossa nação, nós estamos vivendo um momento de instabilidade. A qualquer momento esse presidente da República que está aí pode cair. Ele pode ser destituído, até mesmo não tendo mais governabilidade, percebendo isso, pedir um afastamento, fazer uma renúncia. Né? Pelo que nós estamos avaliando aí, a chance de ele continuar o mandato é mínimo. Fora isso, há uma dúvida da linha sucessória, se assume fulano, beltrano, e, para quem não sabe, há uma chance enorme do país ainda este ano ter uma eleição. Então, tudo isso é uma confusão. Nós temos aí quase 14 milhões de brasileiros na linha do desemprego, uma economia que está estagnada, ela não cresce, ela não tem um avanço, porque como que pode os grandes empresários investir num país instável, que ora um é presidente, que ora ministro está sob suspeita, e aí vai. Mas o que Deus está falando para mim, se você não está percebendo tudo isso em sua volta, se você não está avaliando tudo isso e tomando atitudes, é isso que Deus está falando para mim e para você. Deus está dizendo que a partir, quem entre vós ouvirá isso? Olha que a pergunta que faz no verso 23. Quem entre vós ouvirá isso? Você ouve isso? Tem gente, eu já vi muitas pessoas falando, e eu até mesmo não vou assim mais televisão, não aguento mais. É sempre as mesmas notícias, sempre a mesma coisinha, sempre agora solta esse, prende esse, agora esse que é solto, esse que vai ter tornozeleira, aquele não vai ter, esse está inocentado, aquele agora é culpado. Então a Bíblia diz, quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? O que Deus está querendo dizer é, preste atenção no que está acontecendo. O amor do homem se esfriou. Ninguém mais dá atenção. Lá no estado do Rio de Janeiro, mais apropriadamente, com maior vigor, ali na cidade do Rio de Janeiro, a todo momento um jovem, um adolescente morre baleado. Morre baleado. E pasmem vocês, boa parte deles, sabe onde eles estavam? Dentro de uma escola. E parece que tudo isso é normal para nós. Como parece que a gente ouve essa notícia comendo um lanche, chupando um sorvete. A gente não tem mais. Agora, recentemente, uma mulher grávida é atingida e atinge o seu ventre de uma criança prestes a nascer de 9 meses. E a gente, como se nada, irmãos, olha o que está acontecendo à nossa volta. Olha o que ocorre ao nosso derredor. Como se nada, o que Deus quer dizer para vocês e para mim, para nós e quem nos assiste é, quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? Prestar atenção, a Bíblia diz que quando alguns sinais começassem a acontecer, era então a iniciativa, o prelúdio que Jesus Cristo estava voltando. Será que você não percebe isso ao teu derredor? O amor do homem se esfriou há muito tempo. O amor do homem se esfriou. Hoje nós estamos vivendo uma libertinagem, tudo vale. Você não está prestando atenção? É isso que a Bíblia está dizendo. Você não está prestando atenção do que está em sua volta. Quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá? A Bíblia diz, daqui por diante. O pastor não tinha prestado atenção nessas coisas, então Deus está dizendo para mim e para você, daqui por diante. É o momento de nós orarmos pela nossa família, é o momento de nós orarmos por nós próprios, pela nossa própria vida, é momento de orar. Pedir a Deus tenha misericórdia,
Senhor, não permita que isso chegue até o meu lar, que isso chegue até a minha casa. Não permita, Deus. Me guarda, proteja meus filhos. Oh, Senhor, aonde eles estiverem, os tempos são outros. Os tempos são outros. As escolas são outras. Muitas vezes você pensa que o seu filho está bem guardado dentro de uma faculdade. Você está enganado, enganada. Nós estamos enganados. Pode ser que lá dentro daquela faculdade está correndo solta as drogas. Está correndo solto uma cocaína, um crack. Senhor, livra meu filho, livra minha filha. Afasta ele das más amizades. Senhor, guarda e proteja-os. Senhor, esteja dando livramento para ela. Eu lhe pergunto a todos nós, quem de nós fazemos orações assim? Nós não oramos muitas vezes. Nós achamos que a palavra de Deus nos orienta, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro compra a escola do meu filho. Estou trabalhando aqui, ele está na faculdade, eu pago X por mês. Mas você não está preocupado quem são os professores, o que ele está fazendo lá, se ele está assistindo às aulas, se ele está participando das aulas. Eu pago para ele e lá ele está fazendo a faculdade dele, fazendo o colégio dele. Errado. Quem entre vós ouvirá isso e quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante. Versos 24 diz: quem entregou Jacó como despojo a Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e cuja lei não queriam obedecer? Assim estão as pessoas hoje. Observem que a igreja não é mais a mesma igreja que outrora era. Eu preguei hoje pelo culto da tarde falando sobre oferta, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, essa pluralidade que há da informática, da internet. Nós sabemos que todos vocês, você, tem a mania de ir lá na internet e digita assim, um exemplo. Não quero dar o dízimo. Um exemplo. Vai um monte de pregador falando que não é para dar o dízimo. É ou não é verdade? Mas um monte. E como as pessoas, infelizmente, não vão mais aprofundando, estudar, elas querem apenas ouvir aquilo que o coração delas gosta de ouvir. Isso é comigo, com você e assim por diante. É a mesma coisa aí na internet escrever assim: quero me separar da minha esposa, do meu marido, mas não tem nada na Bíblia que eu possa justificar o meu erro de querer separar dela ou dele. Um exemplo, não houve traição da parte dela, e ela também não morreu ainda, então eu quero separar porque eu não gosto mais dela, eu quero separar dele porque eu não quero mais saber dele. Eu acho ele chato, eu não gosto mais dele e acabou. Posso me separar? Você vai ouvir um monte de pastores, pregadores falando que não é nenhum problema. Então hoje, essa pluralidade que há na internet confunde muito a cabeça do povo de que está dentro da igreja. Vocês vêm assistir um culto, mas muitas vezes com informações e opiniões formadas não pelo seu próprio pastor, o qual você permite que te pastoreie. Muitos outros pastores cibernéticos pastoreiam você. Você tem o pastor Flávio como pessoa física, mas você tem vários pastores cibernéticos, que você vai, que você ajuda, que você ouve, que você curte, e assim por diante. Então, por mais que eu pregue, de repente, uma palavra, você vai se fechar, você está fechado no seu casulo da sua mente, porque o fulano de tal, a beltrana de tal, falou aquilo que você queria ouvir. E mais ainda, você não vai se aprofundar na palavra. Então, preste bem atenção, a internet, ela tem muitas coisas boas. Eu posso ouvir uma opinião de puxa, essa é a opinião quem disse que não é para fazer, que não concorda com o assunto. Opa, deixa eu ouvir a outra opinião também. Dízimo da oferta, o que Deus fala, tá. Deixa eu ouvir o que eles estão falando também. Aí depois você vai chegar a uma certa conclusão, e depois, se você falar, eu estou cheio de dúvida na minha cabeça. Pastor Flávio, eu poderia falar com o senhor um pouquinho? Eu tenho uma dúvida sobre tal assunto. Pode ser que eu não lhe atenda prontamente, mas eu vou designar alguém para lhe atender. Como eu já comentei com vocês, que uma época, eu estava ficando, eu frequentei um estudo do Apocalipse, tudo, e de uma igreja. E eu estava ficando meio peleca, irmãos.
Respeito essa igreja, não tenho nada contra não, vejo até com princípios cristãos, mas eu vinha de uma outra origem. Eu estava ficando, eu achava que meus pastores não sabiam nada, que só eu sabia tudo, blá, 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 blá. Aí um dia eu pedi para falar com um pastor que eu frequentava, minha mãe frequentava a igreja, porque eu frequentava a outra e minha mãe na mesma denominação. Eu já era mocinho. Você acredita que esse pastor colocou eu dentro do carro dele, ficou rodando comigo e não falou nada com nada? Falei, tá vendo? Ele não sabe. Errado, mitidão aqui, eu achava que eu era o supra-sumo. Bobão, me perdoe, é bobão, meu, bobão. Aí um dia, mas Deus é tão maravilhoso, Deus não deixou eu desistir. Quase estava indo para outra igreja. Quase estava saindo das minhas origens. Ainda bem, mais uma vez, a figura da mãe. A minha mãe, não. E eu achando que a outra igreja tinha toda a razão e onde eu estava não sabia nada. Sabia muito pouco, na minha visão. Aí um dia eu marquei com um pastor meu, pastor, eu falo sempre aqui, pastor Ernesto Taconi. Falei, a igreja era muito lotada. Eu falei, ele não vai nem dar bola para mim. Aí eu falei, pastor, eu estou com umas dúvidas. Ele falou assim, venha tal dia aqui. Marquei e fui. Fiquei esperando, aí ele me chamou. Foi muito bonita aquela tarde com ele. Ele pegou, com calma, a sua dúvida é tal coisa? Ele pegou umas bíblias, colocou na minha frente e na dele, abre em tal lugar, veja coisa, tal coisa. E foi falando sobre a Bíblia comigo. Sabe o que ele fez? Ele abriu os meus olhos, fez assim, puf! Quase eu estava caindo. Não que a doutrina que eles tivessem seja errada, mas ele mostrou muito mais do que uma doutrina para mim. A doutrina não é errada, você pode de repente ter aquele princípio, mas ele mostrou muito mais além do que é o amor de Deus. É a mesma coisa a oferta. Eu pregava hoje à tarde aqui, quem prestou atenção no culto da tarde que eu fiz hoje, eu falei sobre oferta. Tem muita gente que vem aqui, o dízimo não é, tá bom. Você não quer concordar com o dízimo? Não, o dízimo é coisa do Velho Testamento, é para os judeus, Malaquias escreveu para os judeus, blá, 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 blá. Tá bom, filho. Então vamos entender um princípio básico. Vamos ver o que o Mestre Jesus ensinou a respeito de ofertar. Ele disse lá no livro de Lucas, capítulo... Você quer abrir comigo? Só para você entender um pouquinho, mas não é para confundir a sua mente, não. Quer abrir comigo em Lucas, capítulo 21? Só para você entender. Eu preguei isso de manhã, hoje à tarde agora. Para você ter uma ideia. Que ninguém quer debater a Bíblia. Você gosta de ouvir aquilo que faz bem para você, né? Você gosta de ouvir aquilo que ninguém bate, que ninguém fala, não precisa fazer mais nada não, dá o que você quer. Deus não precisa de dinheiro, não é isso que a gente ouve? Não, que negócio é esse? Fazer campanha. Claro, não tem problema nenhum. Se alguém fala assim, pastor, esquenta a cabeça não. Todo aluguel dessa igreja, agora por minha conta. Irmão, glória a Deus. Fique em paz. Mas observe que quem mais critica, faz quase nada. Ou melhor, não faz praticamente nada, pouca coisa. Mas vamos ver o que Jesus ensina sobre dízimo e oferta? Vamos entender o que um dos ensinamentos de Jesus. Capítulo 8, qual que eu falei para vocês? 21, né? 21 versos 4, estou aqui no 8. 21 versos 4, olha que trecho lindo, e rapidinho. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Jesus observador. Imagine hoje, se eu fico olhando vocês dando oferta aqui, vocês iam me xingar até dizer chega. Imagine vocês dando oferta e eu só aqui. Nossa. Imagine essa cena, Jesus estava olhando. Ele estava observando. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também, observou também, uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse, conclusão de Jesus, em verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Ninguém gosta de ouvir isso. Aqui Jesus não está falando 10%, ele está falando o que mesmo? Estão com medo de falar? O que Jesus falou? Então vamos parar de ser hipócrita, irmãos. Eu duvido quem não é dizimista tem coragem de dar tudo. Tudo. Ele falou isso, Jesus falou tudo. Deu tudo.
E agora? Cadê o pessoal que defende a bandeira? Tudo, está aí. Estou falando do Novo Testamento, capítulo 21 de Lucas. E agora? Tudo. Mas eu vou tranquilizar você que tem gente já dando... Tudo? Isso porque Jesus não é tudo na sua vida. Porque se ele fosse tudo, você ia crer em tudo. Aí Jesus fala, não, calma, não dê palpitação, não morra de infarto ainda não, calma. Fica tranquilo. Já que isso lhe soa com peso, por que você não cumpre a lei? Mas a lei! A lei fala 10%. A lei não está falando para você dar 50%, dar 80%, 70%, 60%, 30%. Dá 10% e a oferta é o teu coração. E agora? Isso é para você pensar. Não é para você ficar bravo comigo, não. Isso é para você ler a Bíblia. Se meditar e não ficar só baseado naquilo que você gosta. Fui lá na internet, esse aqui. Aí vai lá então. E ele te convence. Sabe por que ele te convence facilmente? Porque nós muitas vezes não lemos a Bíblia. Porque se nós lêssemos a Bíblia, falando, não, tudo bem, ele está falando isso, mas tem tal parte aqui, a Bíblia quer dizer isso. É que nem aqui agora, quando Deus falou tudo dessa viúva, de fato ela deu tudo. Ela tinha aquelas 2 moedas que era o sustento dela, e a Bíblia chama ela do que mesmo? De viúva pobre. Ela era uma pessoa pobre. Então, naquele momento, era tudo que ela tinha. Aí Jesus está falando assim, filha, faça aquilo que eu te orientei. Para você ver como nós somos presos às coisas que a mente nossas criam. Elas vão criando. Por isso que a palavra de Deus aqui em Isaías, Isaías que nós estamos no capítulo 42, é isso? 42, versos 23, diz, quem entre vós ouvirá isso? Quem prestará atenção e ouvirá daqui por diante? Eu preciso mudar minha vida daqui por diante. Eu preciso acertar com Deus a partir daqui em diante. Eu não posso aceitar algumas coisas na minha vida. Eu preciso me acertar com o Senhor. Eu preciso aceitar a minha vida com Deus. Eu preciso aceitar a minha situação pessoal. Eu preciso me consertar a minha vida conjugal. Eu preciso consertar eu com meu filho. Quantas pessoas tomam santa ceia com ódio no coração? Com rancor no coração. Eu não perdoo fulano, não perdoo Beltrana, eu não perdoo pessoas da minha família. Irmãos, perdoar. Eu já vi muita gente falando, não, você tem que ir lá, abraçar, agarrar. Isso pode acontecer um dia, de você encontrar com a pessoa e dar um abraço e cumprimentar, se for necessário. Mas o perdoar, o primeiro passo forte é no coração. Não tenho nada contra ninguém. Não tenho nada. Como que você vai saber que não tem? Porque raiva e rancor e ódio causam as doenças. Vocês querem ouvir a palavra ou querem que a gente pregue aquilo que você quer ouvir? O que vocês acham? Mas por que tudo isso veio sobre mim, pastor? Quem entregou Jacó como despojo a Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor? Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja lei não queriam obedecer, está falando do povo de Deus. Quem entregou Jacó como despojo Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja lei não queriam obedecer? Nós não queremos obedecer leis, regras. Então o Senhor derramou sobre Israel a fúria da sua ira e a violência da guerra, ateou-lhes fogo ao redor, mas eles não perceberam. Também os queimou, mas eles não deram atenção a isso. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Está tudo acontecendo de errado em nossa volta, a gente está sendo queimado junto. Está tudo acontecendo em nossa volta. Por isso que está entrando maldições dentro de casa. Por isso que muitas vezes os filhos estão tendo consequências. Por isso que está entrando dentro de casa, está queimando nós juntos. A lei que está vindo sobre o povo também está caindo em nós, porque nós estamos distantes de Deus. Se coloque em pé, por favor.